Bom, a gente comentou sobre o teorema CAP, né? De 3 características a gente vai ter que escolher 2. Beleza. As propriedades são consistência, disponibilidade e tolerância ao particionamento. O que é a consistência, né? Todas as réplicas contêm a mesma versão do seu dado. Mas a gente falou que no NoSQL não existe esse negócio de consistência. Bom, vai ter banco de dados que vai ou não o quê? Priorizar a parte de consistência. Tá? Mas, enfim, a consistência vai ou não ter, dependendo da escolha do banco de dados não relacional que você fizer. Tá? Disponibilidade. O servidor de banco de dados, ou gerenciador de banco de dados, deve continuar operacional após a ocorrência de falhas em nós problemáticos. Então, se eu tenho um cluster de 10 máquinas, essas 10 máquinas estão executando lá o meu NoSQL, tá? Com o Hadoop lá e tá o NoSQL rodando em cima dele. Legal. Falhou 2 das máquinas, ela vai ter que continuar disponível. O banco de dados projetado, né, já tem que ser projetado para isso. O NoSQL já tem que ser projetado para isso. Que na verdade não é bem o NoSQL, é a infraestrutura de cluster que precisa ser isso daí. Se você estiver fazendo um cluster com Hadoop, obviamente, o NoSQL vai se aproveitar dessa característica do Hadoop. Tá? Só o NoSQL sozinho ele não faz. É isso que é um pouco falho quando a gente começa a estudar tecnologia de Big Data. Tá? Tem que ter alguma plataforma, vamos dizer assim, para conseguir fazer isso daí. E o Hadoop é uma delas. Então, disponibilidade, tolerância ao particionamento, múltiplos pontos de entrada, o SGDB continua operacional após uma falha que é ocasionada ao particionamento do sistema. Eu tenho meu dado dividido, particionado. Eu tenho um monte de ponto de entrada, ou seja, eu tenho os meus dados sendo sendo colocados em vários pontos, correto? Por algum jeito, obviamente, eu tenho um algoritmo dentro dessa minha plataforma que faz o quê? Esse dado não está em um único ponto, certo? Ele vai ter que fazer o quê? Replicar esse mesmo dado para N outros pontos. Porque caso um dos nós tenha problema, ele tem que conseguir recuperar aquele dado. Tá? Isso daí, pessoal, é um esquema difícil de você gerenciar. Tá? O Windows, para fazer isso daí, trabalhar em cluster, é uma operação pesada. Linux é mais, vamos dizer assim, comum hoje, tá? Em Linux esse tipo de operação. Tá? Mas mesmo assim, a infraestrutura ela não é uma infraestrutura simples de se montar. Tá? Para se cair uma máquina e ainda eu ter outra máquina suportando todo o serviço, cara, é um negócio difícil de se fazer. Tá? E o teorema CAP, na verdade, ele comenta sobre essas 3 características. Tá? Então, disponibilidade, eu tenho tolerância ao particionamento, tá? Eu tenho a consistência. Dentro dessas 3 características, os bancos de dados não relacionais, eu preciso do quê? Eu preciso escolher 2, que a gente vai ver. Algumas das premissas. Há muitos hosts, ou nós, né, trabalhando ao mesmo tempo. Em média, tá? Em média ali, não mídia, tá? A cada 1000 dias uma máquina dá algum problema. Se você tem 1000 máquinas, tá, num cluster, teoricamente, uma vai dar falha por dia. Isso é uma média, tá, pessoal? Então, isso daí tem artigo falando sobre essa parte de falha de hardware. Isso daí realmente é consistente. Então, se eu tenho um nó de 1000 máquinas, eu tenho um cluster, na verdade, de 1000 máquinas, uma máquina por dia vai começar a dar falha. Mais ou menos isso. Tá? Só que toda a minha parte de cluster, ela já nasceu pensando desse jeito, que iria falhar em algum momento um nó. Correto? Então, o CAP, né? Não é possível satisfazer todas as 3 restrições ao mesmo tempo. Ou eu escolho o particionamento e mais a consistência,
Se eu escolher particionamento e consistência como principais características, o MongoDB, tá? Ele está dentro desse cara aqui. Está dentro dessas duas consistências. E se eu não escolher? Se eu escolher disponibilidade, se eu escolher consistência e disponibilidade, opa, eu já não tenho mais isso. A consistência é esse cara aqui, a disponibilidade é esse daqui, ó. Eu tenho que escolher outros bancos de dados que tenham essa característica como os principais. Se eu escolher disponibilidade e particionamento, são outros bancos de dados no SQL que eu preciso verificar que dão prioridade a esse tipo de característica. Correto? No MongoDB, que é o que a gente vai estudar mais para frente, ele tem a característica aí, tá? De particionamento e mais consistência. Tudo bem? Pelo menos um banco de dados para documento, né, que mais está mais utilizado. A escolha é feita em duas características mais fortes para o problema ser resolvido. O SGDB que se encaixa melhor nessas características. Então, mais uma vez, até entre os próprios bancos de dados não relacionais, eles têm características diferentes, correto? Cada um vai priorizar mais dessas três características, duas. Beleza. Se eu tenho isso, aí eu tenho que saber pelo menos um dos bancos de dados para cada uma das características, para eu poder também fazer o quê? Implementar na minha aplicação, no meu problema. Correto? E aí, pessoal, mais uma vez, é analisar, estudar, ver o que é possível, o que não é, qual é o comportamento. Correto? A parte de Big Data, ela é muito, mas muito complexa, principalmente, tá? Com a internet das coisas hoje, tá? A velocidade é muito grande. E o pior, tá? Não quer dizer que você tenha um sensor coletando um dado determinado de tanto em tanto tempo, de tanto em tantos segundos, ou sei lá, centésimos de segundos, que esse dado vai estar certo. Tá? Supondo que o meu sensor trave em algum ponto. Se eu tenho um sensor que fica varrendo de um lado para o outro, e por mecanismo físico ele trava em um determinado ponto, ele vai estar coletando sempre o dado só daquele ponto. Não está certo. Vocês concordam? Pois é, mesmo sendo automatizado essa parte de coleta hoje, não quer dizer que esse dado vai estar o quê? Totalmente confiável. Lógico, é muito mais confiável que um humano fazendo isso, a gente não tem nem dúvida. Mas mesmo assim, ainda, a gente precisa fazer o quê? Minerar esse dado antes de ser utilizado. Tá? E minerar, pessoal, é no sentido do quê? De garimpar mesmo esse dado. Tá? Aí o cientista de dado ele vai lá e começa a agir. Por quê? Porque o dado que tiver ruim, ele tem que pegar e desprezar. E só trabalhar com o bom. Mas e para saber o que é bom e o que é ruim? Em 1 bilhão de linhas lá dentro. Não é um negócio fácil. Aí entra o quê? Matemática e estatística. Coisas que vocês adoram, né? Eu tenho certeza absoluta. Não tem jeito, pessoal. Se alguém quiser para ir para esse mundo, não tem jeito de escapar de matemática e estatística. Se não gostam, não vão. Não vão. Por quê? É matemática e estatística. Não tem outra ciência melhor para se trabalhar com Big Data do que matemática e estatística. É chato? É muito chato. Não é legal ficar estudando cálculo 2. Tá? Não é legal ficar estudando... como fala? Eu esqueci o nome dos teoremas, cara, que eu cheguei a dar uma olhada. Descida do gradiente. Vocês sabem onde é calculada a descida do gradiente? Não! É um negócio muito simples. Eu tenho uma... Vou desenhar, porque faz tempo que eu não desenho lousa, mas ó, eu tenho aqui, ó, um tipo de um morro, tá? Beleza, esse morro aqui, ele não é o quê? Regular. Vamos supor que eu comece a colocar o quê? Algumas gotas d'água aqui, ó.
Beleza. Qual é o ponto da onde a água vai correr desse morro até chegar ao chão? Interessa para vocês? Sim? Interessa, né? Por quê? Porque você quer calcular o tempo que ela vai chegar daqui até aqui, ó. Beleza. O que você usa desse teorema? Descida do gradiente. Como se aplica isso? Eu não sei, a não ser o exemplo do morro, tá? Mas, enfim, é teorema, pessoal. A hora que a água vai descer, ela vai descer assim, ó, assim, até chegar aqui. É matemática, pessoal, que você vai calcular em cima disso aí, tá? Pois é, em ciência de dados você vai usar tudo esse negócio aí. Gostoso matemática, né? Ela explica o ilógico para vocês, que é uma descida de uma água em cima de um morro. Olha que da hora que é. Muito 10, cara, muito 10. Por isso tem que estudar. Não é uma coisa fácil, mas tem que estudar. Para quem quiser para essa área, tem que estudar. Beleza? Beleza. Então, voltando aqui. Já acabou, ó que beleza. Não entendi? Um cientista de dados é o quê? O que é receber bem, cara? Qual é o valor de receber bem? Acho que 10 mil assim tá bom. 10 mil é pro cara júnior, pro cientista de dados. Pois é, tem que saber descido da gradiente. Lógico, né? Cientista de dados tem muito, vamos dizer assim, níveis hoje.